né, de eu chamar os pais aqui, eles ficarem em pé aqui atrás, eu quero mostrar para vocês o que significa, de fato, uma consagração de uma criança. Amém? Então, a consagração é um dia de compromisso e aliança com Deus. Talvez você nunca teve você chegou na vida da igreja e você nunca consagrou seus filhos ao Senhor. Então, tudo que nós temos, nós devemos consagrar ao Senhor, amém? E, não diferentemente, as crianças, elas devem ser consagradas ao Senhor também. E nós fazemos isso, geralmente, no segundo domingo de cada mês, nas igrejas lideiras de todo o mundo. Amém? Então, nós estamos, nesse dia, os pais especificamente, eles estão firmando um compromisso diante de Deus. Um compromisso diante de Deus e da igreja de ensinar essas crianças o caminho ao qual elas devem andar, elas devem ir. Ensinar a palavra de Deus, ensinar, né, as histórias da Bíblia. Eu lembro que os meus pais, eles eram enfáticos e eles faziam de tudo para nós aprendermos as histórias da Bíblia. Então esse é o processo, é o que o pai e uma mãe devem fazer quando consagram as crianças ao Senhor. Lá em Provérbios, projeta para mim, Lucas, Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, esse é um dia ao qual você deve entender que você vai ser esse pai que vai ensinar a criança o caminho que deve andar. É um dia de entrega. Então, você está entregando para o Senhor, de hoje em diante, aquela criança. E aquela criança, ela pertence ao Senhor. Então, lá na frente, se o Senhor fala, olha, essa criança é minha, então eu quero usar essa criança para que ela possa ir para fazer missão lá na África, quando for velho. Entende? Aí você não vai ficar lá com o coração, não, Senhor, não vou deixar não, mas espera aí, você não entregou essa criança para o Senhor? Você não entregou essa criança para o Senhor, então você deve agora deixar com que essa criança vá. Então, muitos de nós já lidamos com a libertação de pessoas que foram consagradas, por exemplo, a entidades. Quantos nos nossos encontros já viram isso? Pessoas que foram libertas de entidades, porque lá na infância ainda os pais consagrou aquela criança para uma entidade. E se a entidade recebe aquela criança, quem dirá o Senhor? Será que o Senhor não vai receber também? Ele vai a ela o caminho. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22, olha o que uma mulher que estava desesperada querendo um filho falou. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for menino, desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Agora, lá em Lucas 2:22, Lucas 2:22, diz: passando os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Então aqui nós estamos vendo alguns relatos de crianças que foram levados para serem apresentados ao Senhor. Então isso é totalmente bíblico o que nós fazemos. Nós não batizamos as crianças. Por quê? Porque isso tem que ser uma decisão que ela tem que ter quando tiver um pouco mais de idade. Mas nós apresentamos essas crianças ao Senhor. Amém? Então, quando nós consagramos os nossos filhos, nós estamos publicamente demonstrando que o nosso Senhor Jesus é Senhor deles também. Amém? Então, nós estamos aqui para mostrar esse caminho, para mostrar. Por que eu estou falando isso para você? Porque também, todas as bênçãos que vier sobre os pais,
virá sobre as crianças. Por que tem muita criança que às vezes não consegue se desenvolver? Porque o pai não se conecta com o Senhor para se desenvolver também. Então, a fé da criança vai ser a fé do pai. O que o pai está professando vai ser aquilo que a criança está professando. Se o pai vai para o candomblé e professa lá o candomblé, vai ser isso que aquela criança vai estar recebendo. Mas se o pai levanta as mãos e agradece ao Senhor, e é aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, que conduz a sua vida em retidão diante do Senhor, você pode ter certeza que essa criança vai participar dessa bênção espiritual também. Amém? Então hoje nós vamos apresentar, aqui eu queria que os pais viessem aqui, a Maria Clara, Ana Clara, Maria Clara, nem o tio sabe do nome direito, tá vendo? Isso que dá a confiar no tio. É Ana Clara, Maria Clara. Vem cá então, o Juliardo e a Karina, eles vão apresentar essa nenê linda, maravilhosa aqui. Esse tio. Vem cá, amor, para a gente orar por ela. Amém? Nós apresentamos diante da igreja, junto com os pais, porque isso aqui é um ato público diante do mundo espiritual, que essa criança está sendo entregue para o Senhor. Amém? Amém? Vamos orar então. Você pode ficar de pé para nós apresentarmos essa criança para o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Ana Clara, Maria Clara. Você me confundiu, Clemer. Maria Clara. Maria Clara. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós apresentamos a Maria Clara diante do Senhor. Pai, nós a entregamos diante do Senhor. Pai, assim, como o Senhor recebe, ó Deus, a nós pedimos que o Senhor receba também, Senhor Jesus, a Maria Clara diante do Senhor. Pai, os pais, no ato público, estão aqui, Pai, nesse dia dos pais, entregando essa criança ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha recebê-la. Ó Deus, nós entregamos ela diante do Senhor. Nós declaramos, Pai, ela está aqui, Senhor Jesus, para seguir os seus passos, para ser direcionada pelo Senhor. Por isso nós declaramos que ela é guardada, que mal nenhum acontecerá com ela, a sua saúde é guardada, o seu caminhar é guardado. Eu declaro, Pai, que o Senhor cercará ela, Pai, de homens e mulheres que irão, Senhor Jesus, conduzir a Maria Clara ao Senhor todos os dias. Livra ela, Pai, de todos os homens maus, de todas as amizades erradas. Guarda ela, Senhor Jesus, debaixo da sombra das suas asas. Ó Deus, e dá sabedoria aos pais, ó Deus, para conduzir essa criança, ó Deus, nos teus caminhos. Nós a consagramos ao Senhor e declaramos que ela é totalmente tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, pais. Responsabilidade de vocês de ensinar e conduzir. Amém? Pode se assentar. Vamos passar para os dízimos e as ofertas agora. O Ricardo, por favor. E logo após os dízimos e as ofertas, as crianças vai com a tia Jaque e com as outras tias lá para a salinha lá fora, improvisada por enquanto. Amém. Aleluia. Amém? Você está com a sua Bíblia, abre em Romanos 8:32. Nós vamos falar da maior oferta de todos. De todas, né? Maior oferta de todas. Todos encontraram? Romanos 8:32 diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Então aqui está falando que a maior oferta de todas
Foi o Senhor Jesus. E quem foi que ofertou o Senhor Jesus? Quem deu o Senhor Jesus? Foi Deus. Mas por que ele deu? Por que ele ofertou? Assim, por causa de um propósito. Assim, um propósito. A sua oferta, ela tem que ter propósito. O dinheiro que você recebe tem que ter propósito. Se você simplesmente está ganhando dinheiro e não tem propósito, o que vai acontecer? Você vai gastar com coisas que vão te tirar do propósito. Ou seja, a sua vida tem propósito? Seu casamento tem propósito? Tem? Seus filhos têm propósito? Seu dinheiro também tem que ter propósito. O dinheiro tem que ter propósito. E Deus, aqui nesse momento, Ele entrega a sua maior oferta. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não negaria um pão se você pedisse. Ele não deixaria você com um pedaço de pedra. Nem te daria uma serpente. Mas Ele dá algo que é... Eu te pergunto, nós somos pais, amém? Tem pais aqui. O que vale mais, o seu filho ou o seu dinheiro? Deus entregou seu filho, que vale mais do que dinheiro. Se Ele não poupou o seu filho, tu acha que Ele vai te poupar o dinheiro? Tu acha que Ele te negará alguma coisa? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão usando dinheiro para medir o amor de Deus. Porque elas falam, quanto mais eu recebo, mais eu sou amado. Quanto mais eu tenho, isso quer dizer que mais eu sou abençoado, mais eu tenho um favor de Deus. E é mentira. Porque não é pelo dinheiro que você mede o tanto que você é abençoado. Você olha lá na sua prateleira e você às vezes você vê assim, cara, está faltando arroz, está faltando feijão. Mas o amor de Deus é medido pelo arroz e o feijão que você come. Pela falta, Paulo fala que ele sabia andar em todas as coisas. Paulo fala que ele andou nu, náufrago, perseguido, apedrejado, com fome várias vezes, em jejum várias vezes, em oração, ou seja, privações vêm. Mas nem por isso ele mediu o amor dele, o amor de Deus por ele, pelas privações. Ele mediu o amor dele baseado no que Deus fez por ele, foi entregando o seu filho na cruz. Mas as pessoas têm medido a Deus pela oferta. Ah, eu tenho um pouco, eu tenho muito. Não é a questão do dinheiro, mas o dinheiro prende seu coração. Porque se não conseguimos ofertar, entregaremos a nossa vida? Viveremos um propósito? Porque se Deus mandar você ir adiante, e adiante para você é uma luta, é uma dificuldade, é uma muralha que você vai ter que derrubar. Você fala assim, não, muito difícil, não é de Deus não, porque Deus não quer coisas ruins para mim. Falar, Jesus morreu para levantar homens segundo o seu coração, e homens segundo o seu coração são colunas, prega o evangelho, são jogados à cova dos leões, entregados aos leões ao Coliseu, queimados vivos, perseguidos, açoitados, decapitados por amor ao Senhor Jesus. Nós ainda não passamos nenhum texto daquilo que os cristãos da primeira igreja passou. Mas o que eu quero dizer para vocês é a questão do coração. Não devemos medir o Senhor pelo dinheiro ou pela falta dele. E nem podemos nos poupar para amar a Deus. Se você está se poupando, pensando que Deus não proverá, como a Jaque falou, é falta de fé. A Jaque uma vez, numa oração aqui, nós estávamos orando, ela falou que se... Nós estávamos orando por curas de enfermos, né? Por milagres. E ela falou, se alguém aqui, que está aqui, acho que foi bem entre essas palavras, para não falar que foi exato. Mas se você está duvidando do poder de Deus, e você está orando por um enfermo, e você está duvidando, é falta de fé. E é pecado. Se você duvida da provisão de Deus, e você tem dúvida se você vai ofertar ou não, é pecado. Porque você não crê num Deus que provê. Porque você olha e vê simplesmente o dia. E você se esquece que há um pai que zela e que não poupou o seu próprio filho e não vos poupará nada. Você consegue compreender? Que a palavra sobre Romanos 8,32 fala que ele entregou o seu próprio filho e não poupou. Antes entregou por todos nós, entregou por mim e por você. Como também nos dará também com ele todas as coisas. Todas as coisas. Mas por que nós falamos sobre dinheiro?
a respeito do amor e a entrega de Jesus. Porque o amor ao dinheiro tira a atenção e o foco do amor de Jesus. Porque o amor ao dinheiro e às coisas do mundo tira o seu coração daquilo que Deus quer te dar. Enquanto dinheiro tem valor? Tem valor. Tem valor. Uma coisa que nós devemos aprender, e eu tenho aprendido bastante, é que nós devemos dar valor àquilo que Deus quer nos dar. Dar valor. Se Deus quer nos dar, é como um pai. Se você dá um carro para o seu filho e ele ficar batendo o carro na parede, se você der 100 reais para ele e ele falar que não é nada e começar a rasgar, você vai dar 100 reais para ele de novo? Porque ele não dá valor ao que você deu. Deus também quer te dar. Deus também quer te abençoar. Dê valor ao que Ele quer te dar. Mas como é que você vai dar valor se você dá valor às coisas do mundo? Quanto mais valor você dá ao que Deus quer te dar, mais um coração liberado você tem. Mais um homem próspero você é. Mais olhando para Cristo estabelecido da palavra e na confiança que Deus não te deixará, você será. Vocês conseguem me entender? Então, como igreja nós temos que começar a olhar para Cristo e não nos poupar, e não começar a medir o amor de Deus baseado no que nós temos ou não temos. Se nós temos, amém, agradeça pelo que você tem, e ore para que você tenha mais, se você deseja. Mas à medida que você caminha, seja grato, e comece a dar valor ao que Deus quer te dar, e já te deu, porque algo superior a dinheiro você tem recebido, palavras vivas, um espírito de filiação, nem de adoção, de filiação, promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida, e uma promessa que Ele virá nos resgatará desse mundo caído. Amém? Que seu coração seja encontrado no Senhor e não nas riquezas do mundo, mas também que você seja um homem que edifica a igreja, que cuide da noiva e não desampare os aflitos, porque nós temos um propósito como igreja, que é edificar a noiva do Senhor. E se preciso for, não nos pouparemos como Deus não poupou seu Filho, mas antes também nos entregaremos. E tudo aquilo que nós temos para edificar a casa do Senhor. Amém? Vocês conseguem dizer um amém? Amém? Fique de pé. Vamos ofertar. Você pode entregar o envelope. Pix e a maquininha está lá atrás. Amém? Você que já pegou o envelope, levante o envelope. Você que não pegou o envelope, coloca a mão no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelas ofertas que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Abençoamos e santificamos. Declaramos, Pai, que é para a edificação da igreja. E damos com alegria, porque o Senhor não poupou a sua vida, também não queremos nos poupar. E dinheiro não prenderá o nosso coração nesse mundo. E também não mediremos o nosso amor e o seu amor por nós, baseado naquilo que temos recebido. Mas te agradecemos e queremos aprender a dar valor a tudo aquilo que o Senhor tem para nós e vivermos em santidade, cumprindo o propósito que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Amém? Pode entregar sua oferta. Os dizimistas podem ficar aqui na frente. Peço que os irmãos continuem de pé para a gente orar pelos dizimistas. Amém? Amém, irmãos? Peço que os irmãos fiquem de pé para a gente orar pelos dizimistas. Estenda sua mão aqui para frente. Amém? Irmãos, só para a gente... Pode abaixar sua mão para você não cansar. Pode abaixar sua mão para você não cansar, é rapidinho. É um princípio de honra a gente orar e abençoar aqueles que estão ofertando e dizimando. É um princípio de honra. Então, que você fique de pé quando a gente for orar e dizimar, e orar pelos ofertantes e dizimistas. Amém? Não sente, não faça pouco caso. Os irmãos estão sendo fiel. Quando você estiver ofertando e dizimando, estiver dizimando e vier aqui à frente, a gente vai orar.
Amém? Também por você. Honre os irmãos. Coloque, declare e abençoe a vida deles. Amém? Estenda sua mão para frente. Amém? Pai, nós agradecemos por esses dizimistas. Abençoamos, declaramos, Pai, que eles são prósperos em tudo que fazem. Declaramos, Pai, o amor do Senhor sobre a sua casa. Declaramos, Pai, a fartura sobre a sua mesa. Declaramos também um espírito de fé e confiança, porque, Pai, dependem do Senhor. Confio no Senhor e na sua promessa. Confio e creio na sua palavra que se cumprirá em suas vidas. Abençoamos a vida de cada um, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, os seus filhos e tudo aquilo que eles fizerem serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoamos o Vieira. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Ontem nós tivemos o nosso culto RL de todo o Distrito Federal e em torno. Foi uma bênção. Quantos gostaram? Lá no Guará. E a gente vai estar dando um giro com os radicais livres. Daqui a uns dias eles vão vir para cá. Amém. Como que vai caber aqui dentro, pastor? Não sei não. A gente tira as cadeiras e põe todo mundo em pé, né? Aumenta o espaço rapidinho. E nós estamos, né, diante de muitos desafios. Em todos eles o Senhor tem nos abençoado, tem sido uma bênção. Hoje nós então startamos aí o trabalho com as nossas crianças, e eu creio que é um start para a gente poder avançar cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Agora olha para o lado aí, vê que tem uma cadeira vazia perto de você e profetiza aí sobre essa cadeira. Profetiza, fala que vai ter pessoas aí sentadas, os pais das crianças das nossas células virão para estar nos nossos cultos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu finalizo também essa série de palavras a respeito de sermos uma geração de Benjamim. Mas antes, eu sempre falo para os irmãos, né? Cadê a Tainá? Tá aqui. Eu sempre falo para os irmãos que Deus, Ele tem nos abençoado, né? E a gente tem que valorizar as bênçãos do Senhor, né? E tudo aquilo que Deus tem nos dado, a gente tem que nos alegrar com cada filho que chega nas nossas células, cada irmã que chega e se acrescenta no nosso meio. Alegrar também com as bênçãos que nós temos recebido financeiramente, né? Muitos irmãos às vezes pedem um emprego para o Senhor, pedem um recurso maior, uma renda maior, e quando o Senhor dá, às vezes eles não testemunham daquilo que Deus tem dado para eles. Então, você quer ser mais abençoado ainda? Quantos querem ser mais abençoados ainda? Testemunhe aquilo que Deus tem te dado. Amém? Seja qualquer coisa. Às vezes, para você, foi muito difícil conquistar aquilo. Para o irmão, às vezes, do lado, fala, nossa, mas ele está se alegrando com isso, eu também vou me alegrar com ele, porque se ele está se alegrando, é uma grande conquista para esses irmãos, né? Eu me alegro muito quando eu vejo pessoas à minha volta prosperando, avançando, sendo bem-sucedidas e tendo sucesso em tudo aquilo que estão fazendo. E a Tainá, um dia desse para trás, no começo do ano, eu sempre peço os alvos pessoais para os nossos líderes. E eu falei, Tainá, o que você quer esse ano? Ela falou assim, eu quero uma moto. Que é a moto? Deus é poderoso para dar tudo aquilo que nós pedimos, né? E eu queria abençoar essa chave dessa moto, amém? Feche só os seus olhos, estenda as mãos para cá, Pai. Nós abençoamos esse veículo, essa moto. Declaramos que a Tainá é guardada em cima dela. Declaramos que ela vai ser usada para, oh Deus, para a Tainá se locomover e poder também cumprir aquilo que o Senhor tem chamado ela para fazer. Nós profetizamos que dessa moto, Pai, muitas vidas serão ganhadas através dessa moto, porque a Tainá terá agilidade para evangelizar e consolidar muitos, ir para o seu trabalho. Nós declaramos, essa moto é guardada, ela é separada, ela é ungida, né, e pertence ao Senhor, porque o Senhor a deu para Tainá. Em nome de Jesus, nós a abençoamos e consagramos. Amém e amém.
Amém, minha filha? Chave da sua moto aí, motoqueira. Glória a Deus. Então, se você tem recebido coisas, vamos orar como igreja, agradecer ao Senhor. Amém? Não importa o que seja. Eu já falei para os irmãos que eu vejo muitas casas sendo liberadas, casas próprias, carros, porque há uma unção sobre nós, amém? Há uma unção de que nós vamos ter prédios próprios, nós vamos ter casas próprias, vamos ter carros, amém? Muitos profissionais liberais estão no nosso meio, muitos empresários estão no nosso meio, amém? E isso é bênção para nós, amém? Então, quantos têm sido edificados por essa palavra a respeito de sermos uma geração de Benjamim? Amém. E nós finalizamos a semana passada com o versículo de Gênesis 49, 27, que diz que Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar por você, Pai. Eu quero liberar o entendimento espiritual de cada um dos meus irmãos. Eu quero profetizar que essa palavra vai trazer vida sobre cada um. E eles irão entender o que de fato é ser esse lobo ao qual o Senhor tem chamado nós para sermos. Pai, nós profetizamos que nada vai roubar essa palavra dos meus irmãos. Eu declaro que a mente deles agora é voltada para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos debaixo de um decreto espiritual e nós temos temos uma palavra espiritual liberada sobre nós como igreja de que esse ano é o ano da aceleração. E nós temos vivido isso de uma forma impressionante na vida da nossa igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos envolvidos em frentes, sabe, que nós nem imaginamos. Ontem lá no Guará, eu estava vendo, um prédio lotado só de jovens da nossa igreja. E eu estava falando para o Vieira, acho que não estava todos não, né? Faltou muita gente, muita gente. Se for todos, não cabia naquele lugar. Certamente não caberia. Por que não caberia? Porque nós estamos crescendo, estamos nos expandindo. E o que Deus vai fazer é acelerado no meio dos jovens também. Falando nisso, eu quero pegar um gancho no próximo domingo. Nós estamos separando o culto de domingo por causa da nossa logística. Geralmente nós fazemos o culto dos jovens no sábado. Mas nós vamos separar um domingo do mês, o terceiro domingo do mês, para ser o culto dos radicais livres. Quem que é esses radicais livres, pastor? É os jovens da nossa igreja. Amém? Então, no próximo domingo é o culto dos radicais livres. E nós vamos ter certamente, porque os nossos jovens, eles são porreta. Esse prédio vai ser pequeno semana que vem. Amém? Então, semana que vem nós vamos ter o culto dos radicais livres. E a partir de então, todo terceiro domingo do mês, o culto dos jovens vai estar acontecendo aqui. Amém? E como nós estamos vivendo dessa forma acelerada, eu preciso te dizer, você precisa estar atento para se acelerar também aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Para estar atento àquilo que Deus quer fazer através de você, do seu ministério, da sua vida. E isso vai acontecer rápido, rápido. Então, na última semana, nós vimos que a geração, 3 características dessa geração de Benjamim. E eu quero só relembrar com vocês cada uma dessas a geração de Benjamim é uma geração que ministra redenção. Amém? Fala assim, eu sou daqueles que ministra redenção e nunca acusação. Amém? Redenção apronta para quê? Boa. Eu falei para você que é uma geração que tem a garantia da vitória. Quantos são vitoriosos no Senhor aqui? Então, se você tem essa garantia da vitória, você pode estar certo, Juliado, que tudo que você for fazer, você é vencedor.
Não tem nada que você vai fazer que você é derrotado. Aquele empreendimento que você tentar fazer, você vai ser bem sucedido. Por quê? Porque você já tem a garantia da vitória. Amém? E eu também falei para vocês que a geração de Benjamim é uma geração cheia de ousadia e vigor sobrenatural. Amém? O que é isso, pastor? É algo que eu não sei como que acontece. Eu não sei de onde eu tiro forças, mas eu tenho um vigor. Quando se trata ainda para as coisas do Senhor, eu tenho um vigor e eu consigo me doar de uma forma como eu nunca imaginei que eu iria me doar. E eu ando no sobrenatural, por quê? Porque tudo que eu estou fazendo, se fosse depender de mim, tadinho de mim. Então tudo que eu estou fazendo é na dependência do Senhor e por isso é sobrenatural, porque não é na força do meu braço, é na dependência do meu Pai, que tem cuidado de mim, tem me conduzido, tem me levado, amém? Quantos andam no sobrenatural aqui? Muitos pensam que andar no sobrenatural, isso também é andar no sobrenatural, é andar sobre as águas apenas, não, mas você fazer uma obra que você não daria conta de fazer, é andar no sobrenatural. Ter aquilo que você não imaginou que você iria ter é andar no sobrenatural. Você às vezes entrou em algo tão grande, as suas finanças não davam, os quadros falavam assim, não vai dar certo. Mas você entra, pisa na água, o mar se abre e de repente você passa seco no meio do mar e você sai lá do outro lado, você fala assim, eu não sei como que aconteceu isso, mas eu só sei de uma coisa, foi Deus que me capacitou para chegar até aqui. Quando nós olhamos para o nosso contexto de igreja, eu falo, eu não sei como nós estamos aqui com mais de 40 irmãos reunidos. Não sei como isso está acontecendo. Por quê? Porque é sobrenatural. A obra do Senhor é sobrenatural. Quando você fala para qualquer outro pastor que você conecta pessoas de 3 cidades em um culto, em nenhuma outra cidade, as pessoas falam assim, isso não tem como acontecer, porque as pessoas querem congregar só pertinho da igreja lá da sua casa. Como que você consegue uma igreja, que a igreja consegue avançar e crescer dessa forma? Não é eu, é sobrenatural. Amém? Por isso nós vamos avançar. Hoje eu até mandei lá no grupo da igreja uma fotinha de janeiro de 2020. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque aquela fotinha, pouquíssimos não estão conosco. Pouquíssimos. Sabe o que isso é sinal? De que a igreja em Planaltina é uma igreja que está prevalecendo. Crescente e prevalecente. Amém? E é só o começo. É só o começo. Isso mostra a lealdade de cada um dos irmãos ao longo desses anos de pandemia, de dificuldade. Né? Teve dias que nós reunimos aqui nesse prédio, tudo fechado, porque a gente ficava com medo. Sim ou não? Será que o povo vai achar nós aqui? Não tinha placa, não tinha nada, porque nós não queríamos nem saber se não era para reunir por causa de pandemia, ou pandemia para lá, pandemia para cá. Nós queríamos estar juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Isso é andar no sobrenatural. Sabe, nós terminamos falando que, né, dessa palavra, nós terminamos semana passada falando que essa palavra foi uma palavra profética que o pai de Benjamim, Jacó, liberou sobre ele. Sobre ele. Isso foi uma palavra profética. Então, Jacó reuniu ali todos e disse, ó, Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. O que significa essa palavra profética? Eu quero trazer para vocês, para finalizarmos essa série de palavras, mais três definições a respeito dessa geração de Benjamim. Amém? Em primeiro lugar, esse é um direito, um decreto que dá garantia da continuidade. Fala assim, eu tenho a garantia da continuidade da bênção na minha vida. Sabe, lá em Gênesis 49, o último período de Jacó na terra. Eu quero te contextualizar para você entender o que está acontecendo aqui. Gênesis 49, Jacó reúne todos os seus filhos em volta dele
e ele começa a liberar as bênçãos sobre os seus filhos. Gênesis 49, exatamente dentro disso que está acontecendo aqui. É o último período, o último capítulo da história de Jacó em vida. E lá em Gênesis 49, 33, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu-se os pés da cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Ou seja, aqui ele acaba de falecer, ele acaba de partir para a glória. Aqui acaba, finaliza a história de Jacó. E observe que ele gasta 33 versículos desse capítulo com seus filhos. Ele gasta 33 versículos desse capítulo inteiramente com a sua família. Ele gasta os últimos dias da sua vida, os últimos instantes na terra, com seu maior patrimônio, que é a sua família. Seu maior patrimônio. Sabe, nós vivemos um tempo em que a família está cada vez mais sendo colocada em segundo plano. Em que a família está cada vez mais sendo colocada de lado. Jacó, ele gastou as últimas páginas da sua história para dizer, olha, essa aqui é a parte mais importante da minha vida. Sabe, nem todo sucesso financeiro na vida, nem todo sucesso político, nem todo sucesso empresarial, jurídico, sabe, financeiro, social, compensa o desgaste de você abandonar a sua família. Não compensa. Não compensa. Sabe, se é para escolher entre dois lados, ou seja, o sucesso profissional, financeiro, social, familiar, deve estar em primeiro lugar. Pastor, então nós temos que priorizar a família como primeiro. Olha, eu não estou dizendo que é o primeiro. Entende? Não estou dizendo que o trabalho é o primeiro. Não estou dizendo que a igreja é o primeiro. É muito difícil você fazer comparações. Isso está em primeiro lugar, isso está em segundo lugar, isso está em terceiro lugar. Não, você não pode fazer dessa forma. Por quê? Tem horas que a vida da igreja requer de você um pouco mais de atenção. Mas tem horas que se você se dedicar só à vida da igreja, o seu casamento vai embora. Você precisa de estar com a sua esposa também, com os seus filhos. Então você vai balanceando as coisas e respondendo aonde o Senhor tem te colocado em todos os níveis. Agora tem pessoas que elas se dedicam muito a uma coisa e deixam a outra de lado. Aí quando dedica a outra coisa, a outra pende aqui. Entende? Então você precisa de trazer, sabe, uma coerência para a sua vida. Às vezes é dia de você parar tudo, largar tudo e jogar a bola com o seu filho. Brincar lá no parquinho. Levar ele lá no Nicolândia, brincar com ele lá naqueles brinquedos. Às vezes é dia de você parar e falar assim, hoje eu não vou fazer nada. Eu quero já falar para você, segunda-feira eu não faço nada à noite. Nada. Não me liga segunda-feira à noite, só se você estiver morrendo. Se você estiver morrendo, me liga. Agora, caso contrário, irmão, eu não atendo a sua ligação. Pastor, sim, segunda-feira à noite é o dia que eu separo para minha esposa. Eu estou com a minha esposa na minha casa, nós vamos fazer o que nós quisermos. Se não quiser fazer nada, nós não faz nada. Deita na cama e fica relaxado, de boa. Mas segunda-feira, não me liga. Por isso eu não marco nada segunda-feira à noite. Se eu marcar, é excepcional. Por quê? Porque eu tenho que dar atenção para minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha família também. Amém? Hoje eu ia para Goiânia para estar com meu pai, mas meu pai está vindo, está com ela. Entende? Então você precisa de balancear, equilibrar as coisas da sua vida. Jacó, ele fez isso. Jacó, ele se dedicou tempo. Sabe, eu quero te dizer que o maior patrimônio que o homem pode galgar se chama família. Presta atenção, hoje nós apresentamos uma criança aqui. Homem que não tem filhos, ele não sabe de fato o real significado de ser família. Por isso eu falo, você tem que ter pelo menos um filho, para você saber o significado de ter família. Amém?
Sabe, sem família não tem continuidade. Fala assim, sem família não tem continuidade. Imagina só, irmãos, eu tinha um vozinho que ele casou com a minha avó e foi o segundo casamento da minha avó. Minha avó casou, meu avô faleceu, o pai da minha mãe, e a minha avó casou com esse senhor, que ele dedicou toda a sua vida cuidando dos pais. Então ele nunca tinha casado, ele era solteiro e nunca tinha tido filho. E ele casou com a minha avó com 80 anos. 80 anos. Ele casou com a minha avó. Novinho, né, irmãs? Você tem esperança ainda, né? As irmãs solteiras. Ô Vieira, você não está tão velho. Pode ficar em paz. Os irmãos que estão mais velhos ficam assim preocupados. Pastor, será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Não, continua na caminhada. Continua na sequência. No momento certo, presta atenção. No momento certo, Deus vai trazer aquele que você está precisando. Amém? É no momento certo. Olha para mim. Mas para ter continuidade tem que ter família. Sem família não tem continuidade. Aí, infelizmente, esse vozinho pegou Covid. Nós tivemos que interná-lo. E ele veio a falecer. No dia do velório dele, sabe quem estava lá? Nós. Porque ele não tinha filho. Tinha família, os irmãos todos quase tinham morrido. Ele já estava com 90 e tantos anos. Entende? Muito velhinho, os irmãos já tinham todos partidos e não tinha um filho dele presente. Entende? Você entende por que eu falo que você tem que casar e você tem que ter filho? Entende? Ah, mas filho dá trabalho. Tá, mas você tem que dar continuidade na sua vida, no seu legado. Para quem que vai ficar tudo que eu estou construindo? Os filhos espirituais vão continuar com o legado. Amém? Quem que vai dar continuidade naquilo que você está fazendo, irmão? Você precisa de entender, a continuidade, ela só acontece com família. Fala assim, continuidade só acontece com família. Então, a história, ela leva a história mostra que quando há família, há bênçãos para outras gerações. Amém? Por exemplo, hoje eu tenho a honra de fazer parte de uma bênção continuada na minha família. O meu avô era pastor da Assembleia de Deus da Madureira, ali em Planaltina, perto da feira. Meu pai, pastor também, deixou de pastorear agora, jubilou. E eu estou aqui pastoreando, para a glória de Deus. Há uma bênção continuada na minha vida. Mas imagina só, se o meu pai casasse e falasse assim, sabe de uma coisa? Não vou ter filho, não. Parava no meu pai, toda a bênção que era liberada sobre o meu avô. Parava no meu pai, porque não daria continuidade. Nós precisamos de entender que nós precisamos de dar continuidade. Sabe, o decreto de Jacó sobre Benjamim, ele dá garantia de continuidade, de que tudo aquilo que nós vamos fazer e edificá-lo, não vai ficar só para essa vida, irmãos, mas vai continuar perpetuamente enquanto o Senhor não voltar. Amém? Então você precisa de entender, sabe, que nós estamos aqui para sermos essa geração que dá continuidade. E o que Benjamim faz em vida terá percurso na eternidade. O que eu estou fazendo aqui vai ter percurso na eternidade. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos nos alegrar juntos. Vai ser uma festa. Por isso que quando às vezes eu vou em velórios de alguns irmãos que nos deixam, que é promovido, como eu falo, que é promovido para a glória, eu sempre falo, irmãos, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, porque Deus nos deu a oportunidade de ficar com esse irmão que está aqui, o corpo dele está aqui, todos esses anos. Daqui a pouco nós vamos encontrar ele na glória, daqui a pouco a festa vai estar completa. Por isso nós estamos aqui marcando o passaporte da nossa eternidade. Amém? Você tem que entender que
todo a nossa vida tem um propósito. Como que nós sabemos disso, pastor? Benjamim, ele é um filho Benjamim é o filho de número 12 de Jacó. Ele é o último filho. Depois de Benjamim, Jacó podia ter filho com a outra concubina, mas ele falou, não quero ter mais filho, porque esse aqui é o filho da minha alegria, filho da minha mão direita. Eu já tenho alegria com esse menino. Então, Jacó, ele encerra ali no 12º filho. E a Bíblia, os números na Bíblia, todos têm significado. Nada está solto na Bíblia. Amém? Todos têm significado. E o número, por exemplo, o número 6 é o número do homem. Amém? O homem foi criado no 6º dia. E o número do governo humano é 666. Esse é o número do governo do humano, ou seja, o homem no centro de tudo. O 7 também tem um significado. O 7 é o número da igreja. Então, quando você vai ler, né, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, né, as 7 cartas às 7 igrejas, os 7 cartiçais, os 7 cálices, 7 selos. Então, o 7 aponta para a igreja, amém? O 12 é o número que aponta para a eternidade. É o número que aponta para a eternidade. Então, por isso, a eternidade aponta para a eternidade, para a Nova Jerusalém. O 12 aponta para isso. Vejamos alguns versículos. Apocalipse, capítulo 21, do 16, 19 e 21, diz: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura igual, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura e altura são iguais. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras especiais. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de esmeralda. 12 pedras preciosas. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, sabe qual foi o dia que Deus tirou Israel do cativeiro da Babilônia? Qual foi o dia? 12. Esdras 8:31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Sabe, no meio da cidade santa estava a árvore que possuía 12 frutos. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos. Quantos frutos? Do fruto, dando o seu fruto mês a mês. E as folhagens da árvore são para a cura do povo. Que árvore maravilhosa. Imagina, cada mês um fruto. As folhas da árvore era remédio para curar o povo. Sabe, quando Elias foi demonstrar a glória de Deus, do Deus eterno aos profetas de Baal, veja o que ele fez lá em 1 Reis 18, 31 a 34. Tornou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó,
ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E diz: enchei a água 4 cantos e derramai-a sobre os holocaustos e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-lo seguida vez, e fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Sabe, os 4, então 4 cantos e 3 vezes. 4 vezes 3? Hã? Ou seja, Jacó, ele fez Benjamim o nome com quantas letras, Benjamim? Conta aí. Hã? Benjamim? 8 letras. Qual foi o sobrenome que Jacó deu para Benjamim? Lobo. 8 mais 4? Você vê, tudo na Bíblia está conectado. Nada está fora. Nada está desconectado. Tudo está conectado. Sabe, você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai, sabe, trabalhar em vão. Você não vai fazer nada em vão. Você vai fazer para a eternidade. Você vai cumprir para a eternidade. Você vai sair daqui, em nome de Jesus, sabe, acreditando que esse é o seu ano. Amém? O ano não acabou, gente. Tem promessas para ser liberadas sobre a sua vida ainda. Nós estamos aí no start desse segundo semestre. Ainda tem muita bênção para o Senhor liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua profissão. Amém? Há muita coisa. Sabe, em segundo lugar, esse decreto assegura que somos profundamente amados. Quem é amado do Senhor aqui? Oh, irmãos, é tão bom você saber que você não está sozinho. Tão bom você saber que mesmo em meio à luta, em meio às dificuldades, você pode fechar o olho assim, respirar fundo e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor não me desampara. Obrigado porque em todas as coisas eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, se entregou naquela cruz por mim. Eu sei que eu posso confiar que o meu Redentor, ele vive, e que nada, absolutamente nada, vai acontecer fora do propósito do Senhor para a minha vida. Só para entendermos a palavra profética de Jacó para Benjamim, nós precisamos entender, primeiro, quem era Benjamim para Jacó. Benjamim, nós sabemos que Jacó ele teve 12 filhos, mas Benjamim foi o último filho. Foi o filho 11º foi vendido como escravo. O filho 11º ficou 17 anos. Aos 17 anos, ele foi vendido como escravo. E ele ficou 22 anos longe dos seus pais. Longe do pai. Olha o que a palavra diz aqui em Gênesis 37. Habitou Jacó na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava-lhe o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e traziam más notícias deles ao seu pai. Então, portanto, José ele tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. Então, e ele foi vendido ali como escravo para o Egito. Logo diante, ele assume então, né, o reino ali, o trono no Egito, quando ele tinha 30 anos de idade, aproximadamente. 30, mais ou menos. E já estava 13 anos sem ver o pai. Lá em Gênesis 41, 46 diz: era José da idade de 30 anos quando apresentou-se a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, depois que ele assumiu o trono, eu estou mostrando para vocês, te
colocando na história para você entender qual é o tamanho do amor que Jacó tinha por Benjamim. Amém? Então, depois que ele assumiu o trono ali, em seguida, ele vem o primeiro ano de fome, e já são 21 anos que José não vê o seu pai. Depois vem um segundo ano, o ano que José mandou trazer o pai para o Egito. Ou seja, 22 anos que Jacó ele não acreditava ele acreditava que José estava morto. Ele achava que José estava morto. Lembra que os irmãos de José fizeram ali, mataram um animal, passaram nas roupas de José e levou ali para o pai, e o pai viu e falou assim: meu filho morreu. Então as esperanças dele era de fato que José havia morrido, estava morto. Ele não tinha esperança que o José estaria vivo. Olha o que é que diz aqui em Gênesis 45, do 4 ao 6. Disse José a seus irmãos: agora chegai a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Então, aí a gente descobre que quem é Benjamim para Jacó. Por quê? Jacó, ele estava 22 anos sem ver o seu filho, José. E quando houve o tempo de fome, Jacó mandou os filhos, que não era filho de Raquel, ou seja, o irmão ali de Benjamim mesmo, comprar comida. O que aconteceu? Ao invés, ele enviou ali os 10 filhos, e os meninos voltam com a notícia que eles teriam que levar Benjamim. Mas para você entender, essa viagem, não era qualquer viagem. Benjamim não tinha saído ainda de baixo ali, né, longe do pai. Benjamim não era qualquer uma criancinha, não era um adolescentezinho mais. Entende? Benjamim já era um homem formado. E aí o pai Jacó, ele fala que para os irmãos ir lá comprar. E essa viagem, ela era aproximadamente 800 quilômetros. 800 quilômetros. Imagina, 800 quilômetros, e naquela época não tinha carro. Era jumento, né, os camelos e pezão. Vamos embora. 800 quilômetros. Então, olha só, eles gastavam aproximadamente 30 dias para ir e 30 dias para voltar. Ou seja, 60 dias de viagem para percorrer, ida e volta, esses 800 quilômetros. Então, era uma viagem que não era no estralar de dedo. Demorava um tempo, né? Uma viagem de mais de 60 dias, contando o tempo de mais de 70 dias, contando o tempo que eles ficou no Egito, porque eles ficaram um tempo no Egito, e depois eles voltaram. Então, 70 dias aí de viagem para eles irem e voltar. Então, quanto mais gente fosse na caravana, melhor seria, porque mais mantimento eles trariam para casa. Mas Jacó falou: vocês vão, eu não quero saber de mais mantimento, não. Eu quero conservar a vida do meu filho. Eu já perdi um filho, e eu não quero perder outro. Então vocês, mais velhos, vão. Benjamim, que é meu caçulinha, fica aqui pertinho de mim. E assim foi. Lá em Gênesis 42, versículo 2 ao 4, diz: e tenho ouvido que há cereais no Egito.
descei até lá e comprai deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Porque o pai ainda estava com a marca do irmão que tinha morrido. Vocês estão comigo, irmãos? Glória a Deus. Estou falando, os irmãos estão assim, mas será que os irmãos estão comigo? Vocês estão entendendo a palavra? Amém. Então Benjamim, irmãos, ele era o filho mais querido de Jacó. Ele era o caçulinha, rapinho do Tacho, o caçulinha da família. Jacó, então, ele protegia aquele menino de todas as formas. Então, quanto mais 22 anos sem ver José, sem ver o irmão, ele estava marcado por aquilo ainda. Sabe quanto tempo que Jacó não havia José? Isso coloca Benjamim com a idade de 27 anos. Essa era a idade do caçulinha de Jacó. 27 anos. 27 anos e o papai protegendo a ele ainda. Guardando. Para quê? Para que não lhe suceda nenhum acidente com meu filhinho Benjamim pelo caminho. Você não vai, Benjamim. Eu quero te falar. Você é esse Benjamim. Que é amado. Que é protegido. Que o pai está guardando. Que o pai não está deixando que você vai muito longe. Ele está guardando você. Você é esse Benjamim. A quem o pai quer ter por perto sempre. Ah, meu irmão, quando você entra para dentro do seu quarto, ou quando você no seu secreto, você fecha os olhos e se conecta com o pai. Eu imagino que o pai, ele fica se deleitando, fala assim, como é bom saber que a Lud quer falar comigo. O que você quer ouvir, minha filha? O que você quer ouvir, Antônio Carlos? Eu sei o que você está passando, mas fala que eu estou aqui para te ouvir. Fala que eu estou aqui para te pegar no colo, para te sustentar pela mão. Oh, irmão, não tem nada melhor do que você saber que tem um pai que está cuidando de você. Que tem um pai que está te protegendo. Que tem um pai que está mostrando o caminho para você. Sabe, os olhos do Senhor, eles jamais saem da sua vida. Mesmo quando você acha que está passando despercebido, o Senhor, Ele está olhando para você em todo tempo. Em todo tempo, nas suas orações, mesmo quando você acha que as suas orações não estão sendo respondidas, Ele está ali cuidando de você em todo momento. Ele sabe o momento certo de responder cada uma das suas orações. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ele é o Senhor que te guarda. Ele é o Senhor que está te conduzindo. Quando você sai para trabalhar, Ele está com você. Você não está sozinho. Em todo momento Ele está te conduzindo, meu irmão. Sabe, a história nos mostra que quando eles chegaram no Egito, eles foram reconhecidos por José. Mas eles não reconheceram seu irmão. Porque olha só, primeiro porque não podia fitar os olhos no chefe. Tinha que cabeça baixa, não podia olhar para os olhos, não. Ele não podia. Segundo, porque José, ele foi vendido aos 17 anos. 17 anos, agora ele já estava ali aproximadamente, ele estava com 39 anos. Vai fazer 40. Sabe, de 17 para 40, muda muito. Demais. Eu, quando eu entrei no quartel, se eu ver meus amigos que eu servi no quartel, que eu entrei com 17, 18 anos, eu não reconheço eles na rua. Porque nós entrou tudo magrelo, feinho, sabe? Nem eles me reconhecem. Você entendeu? Mudou demais. Alguns eu conheço, alguns eu tenho amizade ainda. Sabe, terceiro, porque ele estava com roupas egípcias e usava barba, sabe, portista. Eles não conheceram José, mas José conheceu a eles. E o que José fez? E José começa então a interrogar. Ei, vocês são espias, não são? Vocês veio aqui para espirrar. Qual é o nome do seu pai?
Qual que é o nome do seu pai? Seu pai ainda vive? Ei, peraí. Qual que é o nome do seu irmão? Como que se chama o seu irmão? Benjamim. Por que ele não veio com vocês? Por que Benjamim não veio? Entende? Começa um interrogatório. Por quê? Porque meu pai não deixa. Meu pai não deixou ele vir. Sabe, no final da conversa, José, ele prende Simeão. Lembra? Oh, você vai ficar preso, vocês vão e traz o seu irmão mais novo. Senão, não vai ter mais como vocês receber nada aqui não. Então, eles pegam e prendem então eles prendem então Simeão. No final da conversa eles prendem. E só voltam aqui se trouxerem Benjamim para eu saber se vocês estão mentindo ou não. Porque eu estou achando que vocês são espias. Eu estou achando que vocês são espiões. Sabe? E quando eles chegaram de volta, em casa, Rubem, ele fala com o pai. Pai, Benjamim tem que ir conosco. Aí o pai já dá uma batedeira nele. Espera aí, da última vez que você saiu com o filho meu, você só me trouxe a roupa suja de sangue. Será que vai acontecer a mesma coisa com esse meu filho aqui? Rubem então fala, pai, não, de jeito nenhum, não vai acontecer. E eu te prometo, pai, eu te prometo que o Senhor vai ter o seu filho. Pode ficar em paz. Gênesis 42, 36. Então lhe disse Jacó, seu pai, tendes me privado de filhos? José já não existe. Simeão não está aqui, porque está preso. Fala, está preso. E ides levar Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse ao seu pai, mata os meus 2 filhos, se eu não o tornar a trazer e entregá-lo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse, meu filho, não descerá convosco, seu irmão é morto. E ele ficou só. Se ele suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Por que todo esse chamego com Benjamim? Por que todo esse carinho que Jacó com Benjamim? Porque Benjamim era o filho querido de Jacó com Raquel. Eu não sei se vocês lembram. Jacó, ele trabalhou 14 anos só para ter Raquel. E Raquel, quando foi dar o parto de Benjamim, ela morre. A única lembrança que Jacó tinha da mulher era o nenenzinho de 27 anos, Benjamim. Você entende agora por que ele tinha tanto apreço por esse menino? Por que ele amava tanto esse menino? Porque a vida toda dele se resumia a Benjamim. Ele amava Benjamim. Porque ele via Benjamim, lembrava de Raquel. Lembrava de Raquel, lembrava de tudo. Então, Jacó, ele era tão apaixonado por Raquel, que quando ela morreu, ele decidiu, a partir de hoje eu não vou ter mais nenhum filho com mais nenhuma outra mulher. Sabe, Benjamim foi o seu último filho, de tanto amor que ele tinha por ela. Tanto amor. Por que essa volta toda na história? Para que você entenda que Benjamim era amado pelo pai. Hoje nós estamos nos dias dos pais. Talvez você não teve essa expressão de pai, como Jacó foi para Benjamim. Talvez você viveu a sua vida inteira sendo rejeitado pelo seu pai. Talvez a convivência com seu pai foi uma convivência ruim. E seu pai morreu, ou seu pai está vivo, mas a sua convivência com ele é péssima, é ruim, não aponta para Deus, não expressa Deus, não expressa Cristo. E por isso você fica, às vezes, sem referencial de pai. Eu quero te falar, primeiro, eu estou aqui para ser um referencial de pai para você, espiritual. Nós vamos ter muitos pais na nossa caminhada. Sabe,
Você nasce numa família que tem um pai. Esse não tem como você escolher. Esse Deus escolheu para você. Mas ao longo da sua caminhada, você vai caminhar com muitos homens de Deus, que você pode se fazer filho desses homens de Deus e decidir que ele seja um pai para você. Eu tenho muitos pais espirituais que conduziram a minha vida. Desde quando eu nasci, o Senhor tem colocado homens para serem pais espirituais para mim. Pais que apontam Cristo, pais que mostram o caminho, pais que mostram sentidos, propósito, significado. Amém? E hoje eu quero falar para você, Deus vai restaurar isso na sua vida. Deus vai restaurar isso na sua vida. Talvez não tenha oportunidade hoje, você tem muito ressentimento, porque você não tem o seu pai perto de você mais. E você às vezes fica, sabe, com ressentimento. Mas eu quero te falar, se apegue ao seu Pai Supremo, que é o Senhor, que Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Ele vai te conduzir. Sabe, quando você acreditar nesse amor, porque Ele te ama incondicionalmente. O amor dele não muda, não tem fases de estação, não. Ele te ama da mesma forma que Ele te amava ontem, Ele te ama hoje, Ele continuará te amando eternamente, porque Ele é o seu Pai. Amém? Sabe, o Benjamim dessa história, eu vou afirmar, é você, é eu. Nós somos esse Benjamim, porque o Pai é capaz de qualquer coisa, meu irmão, aleluia. O Pai é capaz de qualquer coisa. Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você, para que você pudesse ter vida. Esse é o nosso Pai. Amém? Terceiro e último, já indo para a nossa finalização. Esse decreto assegura que somos inabaláveis. Fala assim, eu sou inabalável. No verso 27, Jacó, ele libera a bênção sobre Benjamim, que diz, Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Benjamim é o último filho de Jacó. E nessa reunião que estava ali, estava todos os filhos de Jacó. Chamou o primeiro, Rúben, e com ele o patriarca gastou versículo 3 e 4. Depois, o versículo 5 e 6 com Levi. E Simeão, depois ele chamou o seu filho, de número 4, Judá. E assim, ele foi um por um. Todo esse capítulo, liberando o decreto sobre a vida de cada um deles. E quando chega no versículo 27, ele está falando com o seu filho de número 12, Benjamim. E ele diz que Benjamim é lobo. Então, quando você, às vezes, ouve aquela ilustração, essa pessoa, esse fulano é lobo em pele de... esse é um ditado que é muito dito no nosso meio. Você não pensa algo positivo, sim ou não? Você pensa em algo negativo, sim ou não? Sabe, se a gente observar o que Jacó fala com o seu primogênito, a gente também pensa negativamente. Esse menino é lobo, né? Você conecta uma coisa com a outra. Mas, olha o que diz aqui em Gênesis. Esse aqui é um lobo em pele de cordeiro. O que diz aqui em Gênesis 49, versículo 3 e 4? Rubem, tu é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não será o mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai e profanastes, subistes à minha cama. Sabe, Rubem, ele acaba de perder a primogenitura. Sabe, a primogenitura é a bênção sobre o filho mais velho, a bênção que o pai iria liberar, ou seja, tudo que eu tenho de recebido vai ser seu, primogênito. Mas aqui ele acaba de perder essa bênção
da primogenitura. Ele acaba de perder, porque 40 anos atrás ele aprontou, ele deitou no leito com a própria mulher de seu pai. Gênesis 35, 22, diz, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bilá, concubina de seu pai, e Israel a soube. Eram 12 os filhos de Israel. Jacó, então, ele guardou isso por 40 anos, para aquele momento certo, porque na hora da morte, o pai liberava a sentença da bênção sobre aquele filho ao qual ele queria abençoar. Amém? Estão comigo? Estou finalizando. Então, quando chega a hora de Jacó, então, liberar a bênção da primogenitura, ele deu ao filho de José. Lá em 1 Crônicas 5:1, diz, quando os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se as suas primogenituras aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então, quando os irmãos ouviram que Rúben perdeu a primogenitura, o que aconteceu? Todos ficaram preocupados. Meu Deus, eu imagino hoje, meu Deus, que babado, você ouviu isso? O pai não abençoou a Rúben. O pai não abençoou a Rúben. E agora, quem que vai abençoar? Pairou o silêncio ali sobre a casa, sobre a reunião. Sabe, todos ficaram preocupados. Será que o que eu fiz de errado na minha vida também para me perder a bênção do meu pai? E eles pensavam então e ficavam com esses pensamentos. Aconteceu que com Rúben, pareceu que Benjamim aprontava algumas coisas há 40 anos atrás, para o pai chamar ele de lobo, né? Mas Benjamim deve ter aprontado alguma coisa. Mas parece que Jacó, ele tinha a mania de observar os animais e tirar deles características positivas e associar aos filhos. Olha só, eu não vou ler os textos, mas depois você pode ler em casa. Lá em Gênesis 49:9, Judá é um leãozinho. 49:14, Zacá é um jumento de fortes ossos. Lá em Gênesis 49:17, Dan será serpente junto ao caminho. É um lobo que despedaça. Jacó estava dando bênção e dizendo, meu filho, você é inabalável como um lobo. Porque o lobo, ele tem algumas características. Vamos ver algumas delas? O lobo, antes, ele anda em qualquer terreno. Você sabia disso? Qualquer terreno o lobo anda. Sabe, se você entrar no deserto e começar a andar com os pés descalços, rapidamente os seus pés vão se encher de bolhas. Mas o do lobo não. Se ele entrar no deserto, com areia quente, ele consegue caminhar normalmente, porque embaixo das suas patas há um revestimento que vai endurecendo e forma um casco, como o casco de um animal mesmo, de um cavalo, alguma coisa assim, e ele pode caminhar tranquilamente pelo deserto. Se ele sair do deserto, na areia quente, na mesma hora cair na neve, ele vai andar tranquilamente, porque nas suas patas sai ali uma quinta garra que é capaz de segurar em qualquer gelo, e ele consegue caminhar tranquilamente sobre a neve também. Amém? Se ele cair, então o que Jacó estava dizendo? Dizendo para Benjamim, meu filho, tu és um lobo, ou seja, venha o terreno que vier, você vai atingir o seu objetivo, ninguém vai te tirar do seu trajeto, não importa a adversidade, não importa o terreno, não importa o problema. O lobo também, ele enxerga o que ninguém enxerga. O lobo, ele tem na escuridão, ele parece que tem
aquele olhar como é que raio-x, ultravioleta. O lobo parece ter aquele olhar ultravioleta que enxerga tudo na escuridão. Sabe, os lobos enxergam nitidamente no escuro. Nitidamente. Então parece que os olhos eram infravermelhos natural. Infravermelhos natural. Ele enxergava quilômetros. Sabe o que Jacó estava dizendo para Benjamim? Meu filho, se prepare para enxergar onde ninguém enxerga. Meu filho, se prepare, porque todo mundo vai olhar e vai dizer, sabe, sai disso, não vai dar certo. Entrega os pontos, isso não vai dar certo. Sabe, eu quero te dizer, meu filho, você vai enxergar o que ninguém está enxergando. Você vai ter visão para ver o que ninguém está vendo. Você vai ver vitória onde está todo mundo vendo derrota. Meu filho, não fique preocupado. Você não vai passar vergonha. Você vai olhar e vai ver a solução. Você vai ver a vitória. Você vai ver a abundância. E você vai ver, sabe, onde está todos vendo escassez, você vai ver a abundância em tudo. Por quê? Porque você é esse lobo que enxerga. Se prepare para enxergar onde ninguém enxerga, meu irmão, porque você é Benjamim. Amém? Outra coisa também, o lobo enxerga como ninguém e ele também ouve como ninguém. Os ouvidos do lobo, eles são extremamente aguçados. Eles são capazes de ouvir uma folha caindo da árvore no outono. Eles escutam tudo. Só fica, sabe, só aqui fica entendido que Jesus diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, só vai ouvir no mundo espiritual quem tem ouvidos espirituais. Se você não tem ouvidos espirituais, você não vai ouvir. Jacó estava dizendo, filho, eu estou lhe dando ouvidos aguçados a pontos de ouvir e falar o que os céus estão bradando para falar aqui na terra. Sabe, quando ninguém ouve a Deus falar, o lobo consegue ouvir. Amém? Fala assim, eu tenho ouvidos de ouvir. Outra coisa que o lobo também tem, o lobo tem poder de cura na língua. Uau! A saliva do lobo, ela tem perlicilina. Então ela funciona como um antibiótico. Se ela passar ali na ferida, rapidamente vai secar e vai se curar. Sabe o que Jacó estava dizendo para o seu filho? Filho, na sua língua há poder de cura. Valoriza o que sai da sua boca. Eu quero te falar hoje, valoriza o que sai da sua boca. Porque da sua boca pode sair bênçãos e maldição. Presta atenção no que você fala das pessoas à sua volta. Guarda a sua língua, para você não sair ferindo o rebanho do Senhor. Guarda a sua língua, para você não sair profanando aquilo que é santo, aquilo que Deus já consagrou a Ele. Guarda a sua língua, de evitar ficar falando conversas que não edificam. Se não edifica, fique calado, meu irmão. O que Provérbios diz? Que o tolo passa por sábio quando fica calado. Então, se você quer ser sábio, fique caladinho. Se você não sabe o que falar, fique calado. Porque às vezes quando você abre a boca, você traz feridas. Mas eu quero te falar, nós somos a geração de Benjamim. E a geração de Benjamim, quando abre a boca, ela abre a boca para trazer cura. Abre a boca para trazer bênção. Abre a boca para trazer, sabe, libertação, para trazer refrigério, para trazer essa cura para as pessoas que estão feridas. Quantas pessoas estão feridas no mundo e não querem voltar para a vida da igreja? Sabe por quê? Porque tiveram pessoas na vida da igreja que não foram usados como o lobo para trazer cura na vida dessas pessoas. Amém? Hoje é um tempo de nós avançarmos como essa geração de Benjamim. Sabe, o lobo também,
ele é impermeável. Impermeável. O pelo do lobo, ele é impermeável. Não entra água e nem gruda lama do lobo. Se alguma coisa for lançada nele, ele sacode e vai embora. Sabe o que Jacó estava falando para Benjamim? Filho, nenhuma lama de Satanás vai chegar no seu ministério, no seu caráter, na sua índole. Sabe, o pecado não vai manchar a sua santidade. Sabe, se o pecado respingar em você, meu filho, sacode e vai embora, porque eu estou te dando proteção. A lama não tem poder de de grudar no lobo. A lama não tem poder, isso significa que o pecado não vai ter domínio sobre a sua vida. Nenhuma sujeira poderá grudar na sua vida. Você foi revestido de Cristo e a sua vida não é mais uma vida de pecado. Quando o pecado quiser te assombrar, mostra as marcas do sangue de Cristo na sua vida. Fala: Satanás, bata em retirada, sobre mim não há mais condenação. O lobo também, ele é veloz. O lobo, ele é veloz. A velocidade de saída do lobo atinge 70 quilômetros de velocidade. Uau! Imagina a explosão dele. Ou seja, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Você olha e ele está parado do seu lado. E de repente você pisca, o lobo está longe. Acelerado. O lobo é acelerado. Sabe o que Jacó estava dizendo para o filho? As pessoas vão olhar hoje para você e dizer: esse cara está parado, não vai chegar a lugar nenhum. Mas de repente as pessoas vão se surpreender com você, meu filho, porque Deus está lhe dando velocidade de lobo. O lobo é assim, você olha para ele hoje e ele está numa situação difícil, e de repente, no piscar de olhos, ele muda de lugar e fica todo mundo perplexo, parado. Como que isso aconteceu tão rápido? Fulano parece que estava parado na vida e de repente, bênçãos atrás de bênçãos, eu não sei o que está acontecendo na vida do fulano. Deus vai lhe dar ligeireza, velocidade, muitas coisas na sua vida. Ouça o que eu estou te falando. Muitas coisas vão acontecer na sua vida, porque nada vai poderá parar você. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida, nas suas finanças, na sua casa, vai ser rápido. Rápido. Sabe por quê? Esse lobo, você está com a unção desse lobo, a unção que está sobre Benjamim também. Quantos são Benjamins aqui? Sabe, conta a história que um homem, e eu finalizo com isso, equipe de louvor pode subir. Conta a história que um homem, por muitos anos, ele criou um cachorro. E ele sai com aquele cachorro na coleira, brincava com ele na cidade, fazia caminhadas. E um dia, ele foi caçar e levou esse cachorro. E lá no meio da floresta, o cachorro avistou uma matilha caminhando, ou seja, uma manada de lobos caminhando. E quando um dos lobos uivou, lá do outro lado, aquele cachorro que estava há tanto tempo com aquele homem, levantou o pescoço e começou a uivar também. Começou a uivar. E de repente, ele sai do lado do seu dono e seguia junto com aquela manada de lobos e foi embora. Hoje, Deus, Ele está despertando o lobo dentro de vocês. Sabe para quê? Para que você possa perceber as vozes, as uivadas dos lobos que estão perto de você, e você identifique essas vozes e se ajunte com o rebanho ao qual o Senhor está te conduzindo. Eu queria te chamar para ficar de pé. Benjamim, você é o lobo que
caça e destrói e desfruta da caça, e ainda sobra da caça para você dar para outras pessoas. Sabe, eu quero que você saia daqui acreditando que o Senhor, Ele falou com você, e Ele vai levar você a um novo nível, para você enxergar tudo aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Sabe, pode vir o terreno que vier, pode vir o atoleiro que vier, olha para mim, pode ser a temperatura que for, o Senhor, Ele está com você. Mal nenhum vai acontecer contigo, porque Ele está conduzindo você, Ele está te levando, Ele está te fortalecendo, Ele está te equipando com tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito ao qual você tem nessa vida. E hoje, nesse dia dos pais, eu queria que os filhos que estivessem aqui juntassem com seus pais, se possível. Pode juntar com seus pais. Os filhos que estiverem aqui, junta lá com seus pais. E os papais que estiverem aqui, você vê um papai, levanta a mão aí, os papais que estão aqui. Tem irmãs que é papai e mamãe. Eu queria que você, sabe, orasse por esses papais que estão aqui, para que Deus continue dando esse olhar de Jacó para com os filhos, que enxerga o que o mundo às vezes não está vendo. Que os pais possam ser esses que estão apontando para Cristo o tempo todo. Amém? Eu queria orar por cada um dos pais aqui presentes. Vocês que estão aqui, ora por um pai, sai do seu lugar, põe a mão sobre um desses pais que estão aqui. Amém? Abençoa a vida deles. Amém? Tem um Ziro ali atrás, tem uns outros pais ali. Sai do seu lugar e abençoa a vida desses pais. Amém? Abençoa a vida do seu pai também. Pode vir aqui, Miguel, orar pelo seu pai. Miguel, pode vir aqui, ó. Sobe aqui perto do seu pai. Abençoa os seus pais. Aleluia, Senhor. Pai, eu quero orar por cada um dos pais aqui presentes. Eu quero declarar, Pai, o favor do Senhor. Eu quero declarar a vida do Senhor sobre cada um desses pais. Eu quero profetizar, Pai, que esses pais, eles serão de fato representantes do Senhor. Oh Deus, eu quero profetizar que eles terão visão espiritual, assim como Jacó teve visão espiritual a respeito dos seus filhos. Eu quero profetizar que cada pai aqui presente, eles terão visão espiritual a respeito dos filhos ao qual o Senhor tem dado para cada um deles. Eu quero declarar a bênção sobre a sua casa. Eu quero declarar o favor do Senhor sobre cada pai aqui representado. Eu quero declarar que cada um desses pais irão expressar a Cristo, serão supridores, serão aqueles que irão guardar. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar a bênção do Senhor sobre a vida do meu pai, pastor Antônio Silva. Eu quero declarar que sobre a vida do meu pai, a bênção abundante. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre ele, sobre a minha mãe. Quero declarar que há vigor sobre a vida do meu pai, sobre a vida dos meus pais espirituais também. Pastor Calixto, pastor Gladstone, pastor Arlan, oh Deus, o pastor Aloysio, oh Deus, o pastor Naon, o pastor Marco Antônio, cada um desses homens que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, oh Deus, para abençoar a minha vida, pastor Everton, oh Deus, eu te agradeço por cada um desses pais espirituais que tem sido exemplo de Deus para mim. Oh Deus, obrigado por o Senhor me guardar e me mostrar o caminho através desses homens de Deus. Oh Jesus, eu abençoo cada um dos pais aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Lembra disso? Você é esse pai, como Jacó, do teu nome de Israel, que está apontando a Cristo e mostrando o caminho. Bem, nós preparamos uma lembrancinha para cada um dos pais. A Catiúcia pode trazer, entregar para cada pai, lembrancinha simples, mas de coração, cada um dos papais.